Você pode passar 35 anos pagando INSS e ainda terminar sem liberdade financeira. O mais chocante é descobrir no que esse mesmo dinheiro poderia ter se transformado se estivesse trabalhando para você. Isso aqui é uma simulação didática de fluxo de dinheiro. Não é uma aula sobre todas as regras da Previdência. É uma comparação simples entre duas rotas para o mesmo valor mensal. Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando R$ 300 por mês saem da sua vida durante 35 anos. Porque o problema não é só o valor que vai embora. É o patrimônio que você deixa de construir sem perceber. R$ 300 por mês parecem pouco. Muita gente gasta isso sem notar, em parcelas, assinaturas, delivery e pequenos excessos. O problema é que quando esse valor se repete por décadas, ele deixa de ser pequeno. Em 35 anos, R$ 300 por mês viram R$ 126 mil saindo do seu bolso. E a maioria das pessoas nunca para pensar no verdadeiro custo disso. Porque o maior problema não é apenas o dinheiro que saiu. É tudo que esse dinheiro deixou de render ao longo do tempo. É aqui que a conta começa a ficar desconfortável. Muita gente contribui a vida inteira acreditando que isso, sozinho, vai resolver o futuro. Trabalha por décadas, entrega dinheiro por décadas e no final percebe que a meta virou apenas não passar aperto. Quando você pensa só em benefício, você pensa em receber um valor no futuro. Mas quando você pensa em patrimônio, você pensa em construir algo que pode pagar você todos os meses. Agora vem a virada. Pega os mesmos R$ 300 por mês, a mesma disciplina, os mesmos 35 anos. Só muda uma coisa. Em vez desse dinheiro sumir da sua vida, ele vai para um investimento rendendo 1% ao mês. Sabe quanto isso acumula? R$ 1.999.288. Quase R$ 2 milhões. Agora presta atenção nessa parte, porque é aqui que a maioria entende a força dos juros compostos de verdade. Do seu bolso, saiu R$ 126 mil ao longo de 35 anos. Mas no final, você não teria só 126 mil. Você teria quase R$ 1.929.000. Ou seja, mais de R$ 1.800.000 não vieram do seu bolso, vieram dos juros. Você entrou com 126 mil e os juros acrescentaram mais de R$ 1.800.000 em cima disso. É isso que muita gente nunca percebe cedo o suficiente. Você não fica rico só pelo que consegue guardar. Você cresce de verdade quando o tempo faz o dinheiro trabalhar mais do que você. Porque a maioria trabalha pelo dinheiro, mas nunca foi ensinada a colocar o dinheiro para trabalhar por ela. Quando você investe com constância, o maior esforço não vem da sua força. Vem do tempo acumulando resultado em silêncio, mês após mês, ano após ano. E agora vem a parte que mais mexe com a cabeça. Esse patrimônio de quase R$ 1.929.000, rendendo 1% ao mês, gera cerca de R$ 19.293 por mês, todo mês. Não estamos falando só de juntar dinheiro. Estamos falando de construir uma máquina de renda. De um lado, uma pessoa que passa décadas contribuindo e no final depende de um valor limitado para viver. Do outro, uma pessoa que construiu patrimônio e agora pode viver da renda desse patrimônio. Isso muda padrão de vida, muda liberdade, muda segurança. E aqui entra um detalhe ainda mais forte. Até agora eu usei uma simulação de 1% ao mês, como referência de CDB na comparação. Mas imagine esse mesmo patrimônio em uma modalidade que busque 1,5% ao mês líquido, como uma SCP. A renda mensal sairia de cerca de R$ 19.200 para aproximadamente R$ 28.900 por mês. Percebe o tamanho do salto? O problema nunca foi só guardar dinheiro. O problema sempre foi a direção do dinheiro. Porque benefício é algo que você espera receber. Patrimônio é algo que pertence a você. Benefício te ajuda a sobreviver. Patrimônio te dá escolha. Benefício pode aliviar. Patrimônio pode libertar. Quando você entende isso, para de pensar só em aposentadoria e começa a pensar em previdência paralela. Começa a pensar em renda futura. Agora deixe eu ser justo. Isso aqui não é um incentivo para você ignorar o INSS ou simplesmente parar de contribuir sem analisar a sua situação. Para muita gente, ele continua sendo obrigatório e uma proteção básica. O ponto do vídeo é outro. Confiar só nisso pode te condenar a passar décadas entregando dinheiro e chegar no futuro com proteção mínima, mas sem patrimônio. É por isso que essa discussão não é só sobre aposentadoria. É sobre liberdade financeira. É sobre construir uma segunda base.
É sobre não deixar o seu futuro dependente de uma única fonte. Daqui a 35 anos, o relógio vai ter andado igual para todo mundo. A pergunta é: quando esse tempo passar, você vai ter só um benefício ou vai ter um patrimônio capaz de gerar renda para você? Porque os números dessa simulação são brutais. R$ 126 mil aportados ao longo de 35 anos. No cenário de 1% ao mês, isso vira quase R$ 1.929.000. Desse total, mais de R$ 1.800.000 vieram só dos juros. Esse valor pode gerar cerca de R$ 19.200 por mês. E numa referência de 1,5% líquido sobre esse patrimônio, algo perto de R$ 28.900 por mês. A diferença não é detalhe. A diferença muda sua vida. Então guarda essa frase. 35 anos vão passar de qualquer jeito. O que muda é onde você vai estar quando eles passarem. Me conta nos comentários. Você já tinha feito essa conta antes? Porque a maioria das pessoas nunca fez. E quando faz, nunca mais olha para a aposentadoria do mesmo jeito. Compartilhe esse vídeo com alguém que trabalha, contribui todo mês e ainda acredita que isso sozinho basta. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar quanto você precisaria investir para buscar renda mensal sem depender só de aposentadoria. E para quem quiser conhecer uma modalidade que busca 1,5% ao mês líquido, o link está na descrição e no comentário fixado.